promotores, todas as autoridades constituídas, meu Deus, em nome de Jesus, o presidente da República, os ministros, os senadores, os deputados, porque diz, meu Deus, meu Pai, que é eles, meu Deus, meu Pai, que tem que orar pelas autoridades, sem eles, sem contenda. Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, visita essas nações, meu Deus, meu Pai, que estão sofrendo ali a Turquia, meu Deus, meu Pai, quanta gente ali, meu Deus, meu Pai, sendo cefado, mas Deus, meu Pai, mas o Senhor está em controle de todas as coisas, porque se cumpre a sua palavra, porque quando chegar no fim dos tempos, nós ia ver coisas estarrecedoras, mas é o Senhor que está no controle, é o Senhor, meu, que guarda, é o Senhor que livra os seus, meu Deus, meu Pai, porque tua palavra diz, meu Deus, meu Pai, porque guardaste a palavra da paciência, eu também guardaria de toda a tribulação que há de vir sobre a terra, meu Deus, meu Pai, prepara o coração da tua igreja nessa noite para ouvir a tua palavra, meu Deus, usa teu servo, usa, meu Deus, por poder e graça, em nome de Jesus Cristo, louvores que já foi entoado neste lugar, meu Deus, meu Pai, cada dia, meu Deus, meu Pai, nós devemos guardar no coração a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita, papai, o pastor presente dessa obra, aonde ele estiver com a sua família, meu Deus, meu Pai, com aqueles que estão ali com eles, guarda, livra, traz em segurança, meu Deus, meu Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa e guarda a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E as palmas louvam o Senhor, amém? Graças a Deus. Já quer chamar nosso irmão Rafael para trazer a palavra do Senhor. É bom ouvir a palavra, né? Quando tem mais tempo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para o servo do Senhor, para Deus usar ele poderosamente nesta noite, né? Quem veio ouvir a palavra de Deus nesta noite? Ele tem uma palavra para você, para o teu coração nesta noite. Você não vai sair daí do mesmo jeito que você entrou por essas portas, não. Amém? Soberano e eterno Deus, nesta noite, meu Deus e meu Pai, está aqui teu filho. Pai, usa ele com poder e graça. Repreende tudo que não vem de ti, todo impedimento, toda nuvem negra. Meu Deus e meu Pai, que ele agora seja tomado pelo poder do teu Espírito Santo. Que ele seja o porta-voz do céu para nossas vidas nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nada, agradecer a ele nessa noite, Pai, com a tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, igreja. Pode se sentar. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 8. Amém? Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. Mas não eram como seu pai. Eram gananciosos e aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre em todas as nações. Samuel não gostou do que tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que lhe pedem, pois é a mim que rejeitam, não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que tirei-o do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirtam solenemente a respeito de como o rei os governará. Amém? Irmãos, agora vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos trouxe aqui. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustenta e declaramos que o Senhor é o único rei. E em nome de Jesus Cristo,
Pai, nós te pedimos que o Senhor toque em cada coração. Em nome de Jesus, assim, da mesma maneira que o Senhor me falou comigo. Fala com cada um. Repreende toda a confusão, todo espírito de confusão. Em nome de Jesus, declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, faça aquilo que está no teu coração, porque nós cremos que a tua palavra prospera naquilo que é lançada. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente nós lemos esse texto. E aqui fala sobre um caso muito complicado, onde Deus tem que consolar o profeta. Nós vimos várias vezes, durante a Bíblia inteira, Deus levantando profetas para poder agir de forma corretiva para o povo. Para quê? Para que eles voltassem para o caminho do Senhor. Porque o Senhor diz, certa feita a Jeremias, que o povo cometeu 2 grandes pecados. Na verdade, um grande pecado, só que ele divide em 2 partes ali. Que ele diz que eles deixaram um manancial de águas vivas, que era o Senhor. E, em sequência, procuraram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. E assim, eles deixaram de beber da água do Senhor, para beber de tudo o que não vem de Deus. Ainda mais numa porção furada, que não é capaz de matar a sede. Irmãos, a princípio, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é pensar sobre a queda do homem. Então, eu quero ler um versículo breve, em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Irmãos, no princípio, Deus criou um jardim. E nesse jardim, Deus fez tudo o que o homem precisava, certo? Era um jardim que existiam várias árvores frutíferas, existiam vários animais, existia tudo de bom. E quando Deus fez todo aquele jardim, fez o planeta, fez toda a criação do cosmos, tudo aquilo que é existente, Deus viu que aquilo era bom, certo? E no 7º dia descansou. Então, quando Deus cria um lugar maravilhoso desse, Ele colocou o homem. E deu ordem para o homem cultivar o jardim. Deus não deu ordem para o homem fazer, sei lá, qualquer outra coisa, mas Ele deu ordem de cultivo. Isso, recentemente, tem ganhado bastante atenção nos estudos, e nós chamamos de mandato cultural. Um mandato de Deus para poder cultivar. Porque quando eu falo culto, quando eu falo cultura, isso daí traz da raiz a palavra do cultivo, cultivar. Ou seja, é você pegar aquilo que existe e desenvolver aquilo. Sabe? Quando Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, Ele nos deu esse poder criativo, não de criar algo do zero que nem o próprio Criador, mas na semelhança, desenvolver aquilo que é existente. E essa foi a ordem de Deus. Que o homem desenvolvesse aquilo que Deus lhe deu. Deus plantou um jardim no Éden. Mas aconteceram algumas coisas que nós conhecemos. E em um ato de rebelião contra Deus, o que nós conhecemos como pecado, os homens caíram. Irmão, certa feita Deus falou assim, que existiam no jardim 2 árvores ali que chamavam mais atenção. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus falou que de todas as árvores o homem podia comer. Todas, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Agora, quando ele fala todas, exceto essa, ele inclui que a árvore da vida o homem poderia ter comido. Mas entre os 2 caminhos, bênção e maldição, o homem escolheu a maldição. E não é diferente nos dias de hoje. E quando aquela serpente que estava naquela árvore tenta Eva a comer aquele fruto que Deus falou, não coma, o que ela faz? Ela conversa com a serpente, certo? Nós sabemos dessa história. E nisso, ali, a gente vê o primeiro pecado, na verdade, que é a raiz de todos os pecados. O homem quis ser Deus. Quando a serpente diz que se eles comerem o fruto, eles teriam o poder de ser igual a Deus, ela não hesita. Ela pega e come daquele fruto e dá o fruto para Adão, que foi um omisso.
E a omissão é o primeiro sinal da queda do homem. Mas isso é outra história. Irmãos, nós lemos agora uma palavra muito importante da vida de Samuel, que foi quando o povo pede um rei. Só que acontece o seguinte, nós lemos bem claro que existia um parâmetro ali. O povo não queria apenas um rei, ele queria um rei como as outras nações têm. Certo? E aí, nesse ponto, assemelhando com a queda do homem, eu posso dizer que da mesma forma foi no Éden. Porque nós tínhamos um rei que nos criou, um rei que nos deu tudo de bom, um rei que nos colocou no jardim, certo? Mas o homem preferiu dar o grito de independência. E diferente daquela grito famoso que nós conhecemos da história do Brasil, independência ou morte, biblicamente, independência é morte. E ali houve a queda do homem. Irmãos, ali começou toda a maldade que nós conhecemos hoje. Não que dizendo que a culpa seja de Adão, porque todos nós temos semente adâmica e todos nós cometemos esse pecado. Então, ainda assim, que Adão não tivesse pecado, nós pecamos. Então, não há que se salve por si só. E nesse dia, do qual a palavra fala bem claramente, que foi o dia da queda, eles rejeitaram o governo de Deus e escolheram ser os seus próprios deuses. Eles rejeitaram o Criador de tudo que era bom e escolheram governar a si mesmos, dizendo que as ideias deles eram melhores do que as ideias de Deus, dizendo que os métodos deles eram melhores que os métodos de Deus, dizendo para Deus, não toque, deixa que eu toco porque eu sou o cara. Foi isso. É duro dizer, mas é a verdade. Se a gente não encarar o pecado como pecado, a gente vai viver em escravidão. Porque quem reina no nosso coração, senão Deus? Tronos não ficam vagos. Algum império na história ficou com um trono vago? Não. Em Roma, principalmente, os imperadores eram assassinados porque outro já queria tomar o lugar. Certo? Jesus conta uma parábola, fala que existia uma casa, e nessa casa habitava um valente. E fala que ninguém rouba os bens da casa do valente, se não amarrar o valente primeiro. E esse que entra é o mais valente. O valente era o diabo, que tinha o governo do mundo e as pessoas escravas. E o mais valente que ele é Cristo, que entrou, amarrou o diabo e nos resgatou. E a casa agora é do Senhor. Então, quando o homem grita que quer ser independente, que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus, que as suas ideias são melhores, Deus fala, seja feita então a sua vontade. E esse é o pior das coisas que pode acontecer. O pecado é muito fácil dizer errar o alvo. Eu estava querendo acertar, mas errei. Não. O pecado é rebelião contra Deus. É quando você fala, Deus, eu sou o melhor. Isso é muito grave, porque nós sabemos que não é verdade. E quando há essa queda, quando há esse rompimento, quando o homem fala que quer agora ser o seu próprio rei, nesse contexto de Samuel, que era uma coisa literal, Deus fala, Samuel, não fique assim, Samuel, eles rejeitaram foi a mim, não foi a você, sabe? Ele chega, Deus consola o profeta. Deus fala, profeta, não chore, eles rejeitaram foi a mim, entende? Eles rejeitaram foi a Deus, a gente rejeitou a Deus. Nenhum de nós ficou impune. E aí, nessa situação, quando o homem quis ser o seu próprio Deus, declarou independência, surge ali a essência do pecado, que chamamos de idolatria. A idolatria é muito simples. Tem um livro que eu quero recomendar para vocês, esse daqui, tá? Desconforme-se. A Júlia é doida para esse livro também. Eu gostei, porque ele resume muito bem o que é o Evangelho. E tem uma explicação muito fácil, que é muito, muito clara de entender a respeito dos textos bíblicos. Que quando o homem foi separado de Deus, criou-se um vazio. Certo? E, irmãos, quando Deus criou o mundo e disse que tudo era bom, e deu o mandato da gente cultivar, desenvolver, sabe, prosseguir, Deus não fala só da criação no sentido de árvores, plantas, coisas do tipo. Ele disse que tudo que ele fez era bom. E o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele tem esse potencial de Deus criativo. E dessa forma, ele tem a música,
ele tem a arte, ele tem a política, ele tem a ciência, ele tem a filosofia. Só que quando o homem cai e diz que a ideia dele é melhor que a ideia de Deus, todas essas coisas são contaminadas e caem junto com ele. Porque o homem, uma árvore má, não pode produzir bons frutos. Não importa se você viveu a vida inteira fazendo tudo que é certo, vai falar, não, mas todos nós pecamos porque uma vez você esqueceu, sei lá, você roubou um biscoito. Não. Sabe por que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus? Porque nunca foi sobre o exterior. Sempre foi sobre o coração. Quando eu apresento as minhas melhores obras a Deus, sem Cristo, elas são como trapos de imundícia, que a palavra diz. Porque eu podia viver uma vida completamente irrepreensível, talvez. Às vezes, uma pessoa que nem os monges tentaram por tanto tempo se isolar da sociedade para viver uma vida de meditação, de coisas do tipo. Porém, e o coração? Como é que estava? Será que as atitudes do exterior não eram apenas fruto de autocontrole? Como é que era a motivação do coração? Um coração rebelde contra Deus que diz que suas ideias são melhores, que quer fazer tudo do seu próprio jeito. Até as nossas melhores obras estavam caídas. E nenhuma delas podia nos salvar. A obra de Cristo, a obra de Deus, isso que é a coisa mais incrível do mundo. Todo o poder de Deus está aqui. Sabe, todo o poder de Deus está aqui. Na palma da nossa mão. E a gente na palma da mão dele. Entende? O que mais que a gente quer? O que mais que a gente está procurando? Será que não é suficiente? Será que o governo de Deus não é suficiente para a nossa vida? Será que a gente ainda insiste em achar que a gente cuida dos outros melhor do que Ele? Será que a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa melhor do que Ele? Será que a gente acha que a gente é bom o suficiente, que as nossas obras chamam a atenção de Deus e podem atribuir para a gente algum valor? Não. Isso é idolatria. Quando o homem saiu da presença de Deus, e eu queria citar um físico, para aqueles que às vezes que acham que a ciência é contra Deus, irmãos, eu digo, não é. Cultive. Deus nos deu a ciência para a gente cultivar. Só que a gente deixa a ciência na mão de homens caídos, que perverteram ela em movimentos como o naturalismo, sabe? Que tentam excluir toda a parte espiritual e achar que são seus próprios deuses. E tudo que não pode ser provado no seu laboratório, na conclusão dele, não existe. E por não cultivar a ciência, porque às vezes nós nos abstemos de entrar na cultura, nos abstemos de entrar em todas as áreas da sociedade, essa cultura tem caído. E vivemos numa cultura caída, chamada pós-modernidade, que é onde tudo é fluido, tudo é como a água. Então, existem várias coisas como relativismo, que você já deve ter escutado por aí, que o que importa é ser feliz, não é errado se te faz bem, ou coisas do tipo. Onde eles pregam que não existe uma verdade absoluta, mas em si a sentença é mentirosa. Porque se não existisse uma verdade absoluta, essa frase já seria uma mentira. Entende? Nós não vivemos pelo que achamos, vivemos pelo que a palavra nos diz. Irmãos, a ideia de Deus é melhor. E antes de criar o homem, Ele já criou um jardim. Então não vamos pensar que a gente precisa de alguma coisa que Deus não possa nos dar. Porque Ele já é tudo. E Ele entende perfeitamente como cada um de nós funciona. E além de onipotente, onipresente, onisciente, Ele é onipessoal. Ele pode te dar toda a atenção do mundo em um único momento ali e para todas as pessoas ao mesmo tempo. E Ele te entende. Ele fala com você de uma forma que você entenda. Sabe? Porque Ele é um pai que deseja se relacionar conosco. Mas quando o homem não quis Deus e disse que era independente, ele criou um vazio. Porque agora ele expulsou Deus de sua vida e quer ser o seu próprio Deus. E a frase do físico que eu queria citar, que é o Blaise Pascal, nada mais nada menos do que um mestre da hidráulica e de toda a parte de pressão e coisas do tipo. Esse homem da ciência, que todos reverenciam em comunidades científicas, coisas do tipo, ele diz uma coisa, que o desejo de todos os homens é ser feliz, sem exceção. Todos buscam a felicidade. Ninguém nasce para querer ser triste. E todos, até mesmo matam, roubam, fazem o que for para ser feliz. Certo? Por quê?
E por que esse desespero? E aí ele cita uma coisa que eu acho muito incrível, que ele fala assim, que isso é a prova de que o homem uma vez conheceu uma alegria perfeita e plena, da qual, quando separado dela, só resta saudades, uma saudade da qual esmaga sua alma e se torna um vazio que não pode ser preenchido, a não ser pelo próprio Deus. E eu estou falando de um físico. Ele disse isso. Amém? Então, onde que fica a nossa ideia dualista, de que existe uma vida cristã aqui dentro e lá fora não? Que aqui é cristão, lá fora é trabalho, não sei o quê. Se Deus mandou cultivar o jardim, o trabalho era ofício santo. Entende? O nosso sacerdócio tem que sair das quatro portas. E esse vazio que o homem criou, se afastando de Deus, ele tenta preencher para alcançar aquela felicidade do princípio. E tudo que tenta preencher o espaço de Deus, e não é Deus, se chama ídolo. Isso é idolatria. Então, pasme, nós não vamos ser felizes quando tivermos aquela faculdade. Nós não vamos ser felizes quando tivermos aquele carro, quando tivermos aquele emprego, quando tivermos tanta quantia de dinheiro. Tudo isso é ilusão. E o pai da ilusão é o diabo. Tudo que tenta roubar o trono de Deus é um desses reis do qual o povo escolheu, rejeitando a Deus. Irmãos, então Deus tem que ser o único Senhor da nossa vida, e não há escolha. O Evangelho não tem metades, não tem pedaços. Deus nos quer por inteiro. O problema é que às vezes nós criamos Baal em tudo. Nós colocamos o nosso emprego, a nossa vida, isso tudo à frente de Deus, achando que Ele não pode fazer, ou que Deus não era suficiente para nos satisfazer. É por isso que existem vícios, é por isso que existe bebida, é por isso que existe tanta coisa. Porque um dia o homem foi enganado, sabe? Na verdade o homem foi mau. Mas, ao invés de buscar essa felicidade que ele tinha no princípio, que era em Deus, o diabo cegou o entendimento dos homens, porque agora ele não estava mais com Deus. E Satanás diz uma coisa terrível no livro de Jó, no primeiro capítulo, quando Deus fala, olha, Jó é o meu servo bom e fiel. Sabe o que ele fala? Ele fala, deixa eu tocar Jó. Pele por pele dará o homem para salvar a sua alma. Para o diabo a gente não é mais do que um monte de pele. E é por isso que existe tanta carnificina e carnalidade no mundo. E o homem continua dando pele por pele para alcançar a felicidade. Se mata de trabalhar, destrói a sua saúde, destrói a sua família de várias formas, vícios, isso, aquilo outro, passam por cima do outro, porque nós somos fome. Nós éramos fome, nós tínhamos fome. Porque um dia, quando Deus foi tirado da gente, a gente percebeu que não era suficiente, que nós não éramos bons o suficiente, que nós não poderíamos nos sustentar em nós mesmos, e que nada desse mundo podia nos preencher, porque aquele que nos preenchia é de uma natureza superior, que é Deus. Então, com esse vazio, com essa cisterna rota, a humanidade vem sempre tentando buscar águas de todos os tipos, para poder preencher aquele vazio e alcançar a felicidade. Mas, em Deus, somente em Deus, que a gente vai encontrar. Fora dele não há outro. Ele é único. E Ele tem que ser o único Senhor da nossa vida. E muitas vezes nós mesmos somos Baal. Porque muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E não queremos entregar aquilo, o nosso coração para Ele. Sabe? Muitas vezes nós queremos ser os nossos próprios deuses. Isso não dá. Sabe por que Deus quer tudo? Eu não estou falando de entregar carro, entregar dinheiro, abandonar o serviço, abandonar a profissão. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa que é mais difícil do que tudo isso. Uma coisa que é mais difícil do que entregar o corpo para ser queimado. Uma coisa que é mais difícil do que dar todos os seus bens ao pobre. Uma coisa que Paulo fala em 1 Coríntios 13. O amor. Mas não só um amor no sentido que a gente consegue conversar. Mas Deus quer que a gente entregue todo o nosso ser para Ele, a ponto que Ele seja o único Senhor da nossa vida, em todas as áreas. E não há jamais uma coisa chamada dualismo, que é quando existe a vida cristã aqui, e lá fora, não. Sabe,
uma coisa que a gente não se atenta, é que Cristo, Ele não é só o Redentor, que a gente fala dos homens, Ele é o Redentor de todas as coisas, Ele é o caminho perfeito, Ele não é um ponto na história, Ele já estava no princípio e Ele está no fim, a todo momento. O tempo é um conceito que nós criamos na nossa cabeça, porque na verdade, Ele é eterno, e quando Ele é eterno, não existe conceito de tempo. Ele sempre existiu, Ele sempre esteve lá, Ele está aqui, a todo momento. Ele é o Cristo, Ele é eterno, Ele é o Senhor de todas as coisas. Entende que todas as coisas subsistem por Ele, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele nos movemos, existimos e vivemos e tudo mais. Ele já estava no princípio. Ele era o caminho perfeito, no qual se andássemos nele, teríamos a perfeita paz, mas o homem não quis. Mas existia uma porta aberta. E há cerca de 2000 anos atrás, esse Deus, o Cristo, o eterno, o Cordeiro, de 7 chifres, 7 olhos, que representam os Espíritos de Deus, que voam sobre a terra de sabedoria, conselho e tal. Ele, sendo Deus, se humilhou, se transformando em forma de homem, e veio à terra. E ele, como homem, se humilhou, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, por mim e por você. No nosso julgamento, no qual já éramos condenados para beber o cálice da ira de Deus, o juiz falou: eu vou beber pelo réu culpado. Esse é Cristo. E Ele é o Redentor de todas as coisas. Essa natureza, essa cultura, essa arte, tudo, ela arde em ardente expectativa pela manifestação desses filhos de Deus remidos, que vão remir essas coisas através de Cristo. Sabe? A cultura clama, irmãos. Filosofia não é de Deus. A do mundo é caída. Mas filosofia com Deus vira Provérbios, vira Eclesiastes. Entende? Essa é a diferença. É vida. Mas matemática, ciências políticas, coisas do tipo, isso nada é de Deus, certo? Com Deus vira Levítico, vira Números. Entende? Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da cultura, Ele é o Senhor da arte, Ele é o Senhor da música, Ele é o Senhor de todas as ciências. E tudo, o que Deus quer é que a gente entregue tudo para Ele. Não significa deixar de trabalhar, coisas do tipo, mas significa a coisa mais difícil. Viver uma vida completa nas mãos dEle. Sabe? Significa entregar o seu trabalho para o Senhor, para que o seu trabalho seja santo e espelhe o trabalhar do Pai, porque Deus sempre trabalhou, Ele nunca para de trabalhar. Sabe, significa entregar a sua musicalidade para Deus, para que através dela o Espírito venha fluir e melodias do céu venham, sabe? E significa, se você é ilustrador, desenhista, significa entregar isso para Deus, para que Ele espalhe a mensagem dEle. Mas ilustração, história em quadrinhos, nada disso é de Deus, beleza? E as parábolas de Jesus? Que eram histórias ali, figurativas, que traziam mensagens, certo? Tá bom, vamos deixar as artes para o diabo então. Vamos ver o que acontece. Basta ligar a TV, irmãos, não precisa ir muito longe. Mas Jesus, Ele quer nos usar para limpar essa terra. O sal, ele impede a carne de apodrecer. E a gente tem que ser essa barreira contra o mal no mundo. Mas para isso a gente vai ter que se dissolver nas 7 esferas da sociedade. Porque sal dentro de um pote não é nada. O sal só tem valor quando ele se dissolve, quando ele não mais existe, sabe? Irmãos, isso é muito claro. Esse vazio que o homem buscou por tanto tempo, preencher com todas as coisas, só pode ser preenchido por aquele que criou todas as coisas. A gente tem que voltar a adorar o Criador e não a criatura. Não é fácil. Mas uma coisa que eu acho incrível é que durante a história da igreja existe uma coisa chamada credo. Do latim, a primeira parte do credo veio com o termo credo in Deum, que significa creio em Deus. Difícil, não é? Mas o interessante é o significado das palavras. Porque esse credo, ele não é o crer simples que a gente fala, porque a gente fala crer muito fácil, como se não fosse nada. A gente fala, eu creio em Jesus como, eu acredito que Ele veio para a terra. Mas eu creio, quando alguém falava aquilo,
significava eu confio em Deus. Irmãos, quando você troca às vezes a palavra crer por confiar, tudo muda. Quando você entende que mesmo César com a faca no pescoço dos cristãos e queimando eles dia e noite nas praças, eles falavam, eu confio em Deus, sabendo que não iam estar vivos um minuto depois, sabe? É o coração daqueles que têm tudo como perca. E só vamos ter o coração que tem tudo como perca se conhecemos Cristo. Então, o que Deus, sabe, Ele tem nos movido a fazer, é a entender que nós devemos conhecer a face de Cristo, nos impulsionar a buscar esse conhecimento que nos faz ter tudo como perca, e Ele está aqui. A partir do momento que eu entendo que eu não sou nada, e Ele é tudo, então não tem por que eu querer fazer. Às vezes a gente tem medo de fazer a obra do Senhor, porque a gente acha que é a gente que faz, mas é Deus que faz. Por isso que eu tenho que desaparecer, para Ele crescer. Porque o método dEle é melhor que o meu. Porque a palavra dEle é vida, e a minha, o que é? Entende? Irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor é Jesus. O amor é Cristo. Ele veio, mas o mundo não o compreendeu, porque o diabo cegou o entendimento dos homens. Eles foram mais amantes dos seus prazeres, das suas paixões, daquilo que é lixo, do que amantes de Deus. E rejeitaram o conhecimento da verdade pelo qual Deus os entregou, suas concupiscências. Mas nós não somos daqueles que se perdem, não somos daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás e largam o arado. Nós somos daqueles que creem, confiam para a conservação da alma no Senhor. Irmãos, Deus nos deu um nome para esse grupo de jovens chamado Filhos da Luz. Foi em 2019, 18, quando a gente fazia um evangelismo de rua. Isso ardeu o nosso coração. Porque a palavra que Deus tocou no nosso coração é que nós deveríamos ser aqueles que a natureza aguarda pela manifestação. Por que a natureza aguarda pela manifestação? Porque eles serão usados por Deus para remir essa terra, para remir a cultura, remir a arte, remir a política, e qualquer lugar que eles estiverem, vão ser tochas do Senhor. E as trevas não resistirão contra essa luz. E Deus tem movido, mas é para todos nós, irmãos. Não tem limite de idade, não tem cor, não tem nada. Deus quer todos nós, só que Ele quer por inteiro. O difícil é sair do trono para deixar Deus governar. É entender que eu preciso confiar, que eu preciso me entregar. E sabe por que Deus quer tudo? Porque é Ele que faz a obra, irmãos. Porque Ele sabe que a gente não é capaz de fazer. Por mais que todo o universo aponte para Deus, por mais que todas as coisas gritem o nome de Deus, o homem cego pelo pecado é incapaz de vê-lo. E até para se render a Cristo, ele precisa que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, porque o homem é incapaz de se salvar sozinho. E quando o Espírito Santo abre os olhos, ele aceita o chamado, é Deus que produz a fé, através da palavra. É Deus que faz todas as coisas. Se fosse eu, se fosse algum de nós, não seria a Ele a glória. A glória é dEle, porque primeiramente, dEle são todas as coisas, e por meio dEle são todas as coisas. A gente precisa morrer para Jesus viver. A palavra shalom, ela traz um significado de paz. Só que não é uma paz normal, é uma paz plena. Por quê? Você pega a raiz da palavra lá, então, do hebraico tem shin e tal. Ela é como se fosse uma raiz que ela puxa outras palavras junto. Ela puxa, eu esqueci o termo agora, mas ele fala sobre inteiro e a paz que nós falamos, a paz é Salém, inteiro eu esqueci qual que é, mas é tipo assim, é como se essa paz, que só vem de Deus, que é a paz Shalom, é uma paz que ela traz consigo o significado de plenitude, inteireza. É quando tudo está entregue ao Senhor e essa paz em todas as áreas toma a sua vida.
Eu chamaria isso, em outras palavras, de a paz que excede todo entendimento, que só Cristo pode nos dar. Só Ele é a água que a gente precisa, irmãos. Por mais que o mundo grite, por mais que o mundo fale várias teorias, irmãos, quem entende mais que o Criador? Se a gente começar a crer no Evangelho de forma absoluta, a gente vai ver onde que Deus vai nos levar. E Deus fala isso com muito amor. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama? Eu não sei. Mas, de bom grado recebemos esse amor. Entendendo que Ele é tudo que nós precisamos, Ele é suficiente. E assim, a nossa vida se resume em uma coisa: conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Prosseguir em conhecê-lo. Sabe, esse homem caído, que por toda essa fome, se tornou um devorador, que passa por cima de filhos, de pais, irmãos e pessoas. Até mesmo nós vimos coisas horríveis desse mundo já acontecer, de todas as formas. Porque o homem sempre tem buscado ser alguém preenchido, satisfeito de acima dos outros. Isso é orgulho, isso é pecado. Isso é quando o homem tenta ser o seu próprio Deus. Mas quando o homem entende que só Deus pode ser o nosso rei, e recebe Deus, entrega o trono do coração dele para Deus, ele retorna para aquele jardim que Deus já tinha preparado desde o começo para aqueles que o amam. Entende? A gente tinha feito uma arte para o estudo bíblico dos jovens. Eu mandei um texto desse tamanho para o Davi e 10.000 fotos. Aí eu falei, mas deixa eu te usar aí, você monta aí o que você quer. Aí ele montou uma arte que ficou muito legal. No qual tinha aqui não, acho que não vai dar para mostrar, mas está lá no grupo da igreja. Era uma ilustração do Peregrino, um personagem de um livro do John Bunyan, que foi um homem de Deus, que passou diversos anos preso por pregar o Evangelho e não se render a não pregar o Evangelho. E lá Deus falou com ele, sabe? Ele fez um livro chamado Peregrino, que era uma ilustração de como seria o caminho da vida cristã. Nisso, o peregrino, às vezes com vento, ele segurando a Bíblia assim, um fardo nas costas. E aí ele está olhando para o céu nessa hora. E aí nessa hora, aí o Davi fez a nuvenzinha, aí ele colocou ali o quadro do Michelangelo que tem a mão do homem e a mão de Deus, assim, quase se tocando. E é incrível, porque assim, se você pegar para entender aquilo, o pessoal que estuda esse quadro, ele fala assim, que é fácil ver a mão de Deus completamente estendida, mas a mão do homem está com uma preguiça assim, que faltava só fazer isso e encostar na mão de Deus. Então assim, fazendo uma releitura, o peregrino, quando leu as Escrituras, ele viu que só faltava dar um pequeno mover de dedo, um pequeno passo para encostar em Deus, sabe? E Deus sempre esteve lá com a mão estendida, só que às vezes a gente não vê. A gente só precisa de um passo, irmão. Deixar Ele governar. Quando Deus governar plenamente todo o nosso ser, não existe mais nada que importe, a não ser Ele. E eu creio que Deus está levando a gente para esse nível. Irmãos, quando Samuel falou aquilo para Deus, Deus falou, tá bom, faça do jeito que eles querem, mas avise as consequências de rejeitar Deus como Deus e ter outros deuses, outros reis. E ele fala que uns seriam levados escravos, outros seriam servos, isso, aquilo. Irmãos, quando colocamos outros reis em nossas vidas, surgem os vícios, as escravidões, os assassinatos e tudo que não presta. Até mesmo os mínimos do pecado é suficiente para uma condenação de um homem, entende? Porque o pecado é rebelião contra Deus. Lutero, em seu prefácio para a tradução da carta de Romanos, ele define o principal pecado como incredulidade. E a incredulidade, nesse ponto, eu colocaria ela como você não acreditar que Deus é suficiente. E então, um coração rebelado contra Deus, buscar tudo que não presta. Ou até mesmo querer tomar o lugar de Deus e governar a sua própria vida. Mas, irmãos, Deus é misericordioso.
E o Pai, mesmo vendo a gente culpado, entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Para todo aquele que nele confia, tem a vida eterna. Sabe? Para todo aquele que recebe Jesus e deixa Ele governar, aquelas intenções do coração que condenavam as suas boas obras, agora são tiradas pela palavra. E o Espírito de Deus em nós produz fruto agradável ao Senhor. E agora sim, podemos viver a justiça de Deus, uma vida reta diante de Deus. Porque é Ele que governa e Ele produz em nós essa natureza divina no qual as nossas obras são remidas nele. Nós confiamos em Cristo. E é isso que liberta do pecado. Então, que nós venhamos sempre entender que Deus está sempre com a mão estendida para nós. Que não adianta tentar fugir da vontade de Deus, que nem a Ellen falou. Ele é perfeito, Ele é suficiente. E não, eu ia dizer, se Ele não for, nada mais será. Mas na verdade, Ele sempre é suficiente. A questão é que, será que nós reconhecemos Ele como suficiente, ou temos o coração rebelde a ponto de nos afastar de Deus? Que Deus, possa tocar no coração de cada um e fazer essa verdade entrar no mais profundo, na divisão de alma e espírito, medula e ossos, discernindo entre pensamentos e intenções do coração e purificando tudo, para que a gente possa entender que a única forma de viver no jardim é tendo Deus reinando em nosso coração. E assim, tudo aquilo que é cansativo não vai se tornar mais tão cansativo, porque Ele é o nosso descanso. E se é Ele quem faz, a gente só tem que se dispor, irmãos. Deixar Ele trabalhar através de nós. A Ellen contou um testemunho muito incrível aí que aconteceu lá na MF, que a gente fez uma intercessão antes de fazer o evangelismo. E isso foi só uma das coisas que aconteceu. E o mais incrível, o que mais tocou a gente, o que mais foi extraordinário, não foram ver esses milagres. Essas coisas foram legais, foram muito. E às vezes a gente reclama que a gente não vê milagre, mas é porque a gente não se dispõe a fazer a obra. Porque quando você se dispõe aí, e é Deus que está te enviando, e você diminui para que Ele cresça, Ele faz. Não é a gente. Mas, certa feita, quando os discípulos expulsavam demônios, coisas do tipo, Deus falou, não se alegre por isso. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que seja Ele a nossa felicidade, o nosso contentamento, a nossa cosmovisão, que significa a maneira qual interpretamos o cosmos e tudo que há. E é o objeto central do nosso desejo, é Deus. O que mais tocou a gente lá foram ensinamentos básicos do Evangelho. Por quê? Às vezes a gente passa tanto tempo correndo atrás de tantas coisas, ou às vezes a gente se preocupa tanto, com tantos detalhes, igual Marta, e esquece da melhor parte, que é Cristo. Sabe? Que Deus possa nos levar ao entendimento do poder que tem essa verdade. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso aqui, irmãos, pode mudar o mundo inteiro. Mas primeiro, vamos deixar Ele mudar a gente. E aí a gente é enviado por Deus. Vamos remir essa cultura, amém? Eu agradeço a oportunidade. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos